Meu nome é Jefferson Luiz de Oliveira, tenho 43 anos. Estou aqui para poder relatar um pouco da minha história da vida, o que marcou muito a minha vida. Começando por, logo no começo de minha vida, comecei a entrar no mundo das drogas, acabei viciando nas drogas, muitas vezes fazia loucuras que a gente, na verdade, não conseguia pensar o que a gente estava fazendo. Muitas vezes minhas famílias, minhas irmãs, tudo que dá apoio, muitas vezes a gente cego, não dava ouvidos e conselhos. Aí chegou um dia que muitas vezes eu estava completamente drogado. Aí cheguei a uma das minhas irmãs e falei que eu estava completamente precisando de ajuda. E queria imediatamente ser internado numa clínica de recuperação para que eu possa me recuperar do vício das drogas. Logo em seguida eu consegui me internar no Projeto Vida, em Santa Fé, mas infelizmente foi por pouco tempo, porque a gente lá era uma clínica evangélica, e a gente começando a conhecer a Palavra de Deus, e não conseguia parar lá porque vinha muitos pensamentos negativos, não conseguia entender por que acontecia aquilo. E chegou um certo dia, no dia 1º de janeiro de 2010, eu acabei fugindo da clínica de recuperação e voltei para a minha cidade. E logo quando eu cheguei, me deparei com meus amigos, mas eu tomei a iniciativa que eu não ia usar mais droga, felizmente não usei. Mas comecei a me encontrar com certos amigos com os quais vivíamos antes e acabei recebendo uma oferta para não usar droga, mas para que eu possa vender. E logo que eu comecei a vender, não durou, quando foi no dia 1º de janeiro, eu comecei a traficar drogas em minha cidade. Mas logo quando foi no dia 9 de abril de 2010, 4 meses depois, eu estava num clube dançante, a polícia chegou, me prendeu, eu estava com a minha esposa, hoje ela é falecida, porque logo quando eu caí preso, 2 semanas depois, ela faleceu. Aí eu fui transferido para um centro de detenção provisória. Aí muitas vezes eu subia na ventana, acho que por causa do efeito das drogas, eu começava a clamar, a chamar o nome dela, o nome do meu filho, e não conseguia entender. E logo depois eu fiquei sabendo que alguns amigos meus da minha cidade, aqui de Paissandu, havia dentro do setor penitenciário uma galeria evangélica, e eu fui para lá. Não para buscar a Deus, mas sim para ficar ao lado das pessoas que eu conheço, mas nunca se encontravam juntos, andávamos juntos. E logo quando eu cheguei lá, encontrei pessoas da minha cidade lá, mas eu fui apenas por esportista, não fui para procurar Deus. Aí comecei a conversar com eles, aí eu senti uma coisa tão diferente, uma paz, uma tranquilidade, porque estava numa galeria evangélica, onde os presos estavam lá, queriam uma transformação de vida, uma mudança de vida. Mas eu não estava nem aí com a minha transformação. Eu fui lá apenas por causa dos meus amigos. E logo comecei a falar com o pastor, que era preso, que se converteu dentro da cadeia, e contei a minha história, o que aconteceu, que eu perdi a minha esposa, logo 2 semanas depois que eu estava preso. E ele abriu a Bíblia no Pátio de Sol, lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4, onde diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. No momento em que ele falou aquilo lá para mim, eu não comecei a entender nada. Eu simplesmente falei assim: que cara careta é esse? Em falar a palavra de Deus. E no momento que aconteceu, eu peguei e saí da galeria evangélica e fui para o mundo. Comecei a usar maconha, comecei a cheirar farinha, comecei a fumar cigarro, caiçara. E de repente a minha irmã que visitava eu ficou sabendo que eu tinha saído da galeria evangélica.
E ela deixou alguns tempos sem me visitar e sem mandar alguma coisa para mim. Eu estava no corredor da penitenciária e o pastor da nossa galeria me chamou, falou: Jefferson, volta lá para ler evangélica. Aí fiquei 20 dias no outro mundo, usando drogas, e eu voltei para lá. Aí eu comecei a falar assim para mim mesmo: eu vou começar a entregar minha vida para Deus, um Deus que eu não conheço, um Deus que eu nunca vi na minha vida. Vamos ver se Ele tem esse poder de ouvir as minhas orações, ouvir os meus gemidos. E logo em seguida, infelizmente, houve toda a tragédia em minha vida, em minha família, porque logo 3 meses após que a minha esposa faleceu, veio a morte da minha irmã, e logo minha irmã veio na visita. Eu vi ela triste, mas eu já senti dentro de mim como se Deus tivesse me consolado no meu coração. Eu já como sentisse que a minha irmã já tinha se partido. E eu não consegui soltar uma lágrima, não consegui chorar, não sei o que aconteceu comigo. Só sei que depois conversei com meus irmãos de célula lá, e ele falou assim: isso que está acontecendo com você é Deus confortando o seu coração e te preparando para que você não sofra. Porque você lembra quando você, antes de conhecer Jesus, quando sua mulher faleceu, você subia na ventana, chamava o nome dela, chorando e chamando o nome do seu filho. Hoje você teve a perda da sua irmã e não aconteceu isso. E logo que minha irmã faleceu, uma semana depois, veio também o falecimento do meu sobrinho. E logo após meu sobrinho, 8 meses, veio o falecimento do meu irmão, do Juarez. E eu fui chamado até a DISED. A DISED é o escritório da penitenciária. E antes eu achei muito incrível isso, como que Deus estava na minha vida, porque nós orávamos das 2 horas da tarde às 3 da tarde, todo dia nós descia ao pó, dobrava nosso joelho e conversava com Deus. Mas antes de acontecer isso, um dia antes, na noite, eu tive um sonho, onde sonhei com pessoas mortas, sonhei com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com a minha esposa que faleceu. E chegou um funcionário, isso aconteceu no meu sonho, chegou um funcionário e falou: Jefferson Luiz de Oliveira. Eu falei: sou eu, senhor. Ele falou: atendimento. E naquele momento eu acordei. Logo de manhã, no café da manhã, eu conversei com um amigo meu, Kleber, e contei para ele do meu sonho. Eu achei muito um sonho diferente, não acreditei, não estava entendendo sobre aquele sonho. Aí cheguei, logo 2 horas da tarde, abriu as grades lá, os portões. Aí o Kleber falou pro Giovanni: ó, Giovanni, sua vara está chegando. Aí quando chegou, o funcionário chegou na portiola, abriu a portiola e chamou meu nome, Jefferson Luiz de Oliveira. Eu estava naquele momento com os joelhos dobrados ao chão, clamando, orando a Deus, e eu virei para cima e falei: Jefferson Luiz de Oliveira, sou eu, senhor. Ele falou: atendimento. Fui para o atendimento, a psicóloga estava lá. Falei: ah, Jefferson, como é que foi a rebelião, tudo? Falei: foi bem, participando, porque nós éramos da igreja evangélica. E eu vi que ela queria falar alguma coisa para mim, mas eu não conseguia compreender o que ela queria dizer. E logo em seguida, ela foi perguntando para mim, tentando confortar meu coração, mas eu já sentia alguma coisa que tinha acontecido. E quando ela começou a falar que uma irmã minha tinha ligado lá, avisado que o meu irmão tinha falecido. E a psicóloga falou assim: ó, Jefferson, se quiser chorar, pode chorar, eu entendo. Eu peguei e falei assim: não estou conseguindo chorar. Cheguei na cela, dobrei meu joelho, conversei com Deus, e eu vi que Deus tinha confortado meu coração. Deus tinha avisado nos sonhos, que Deus já tinha confortado nos sonhos para mim, que alguma coisa tinha acontecido. E logo em seguida, antes desse sonho, teve a rebelião, onde houve uma tragédia muito grande dentro daquela penitenciária, PEN.
a CDP, onde muitas pessoas foram massacradas, muitas pessoas foram pisadas, porque nós tínhamos a galeria evangélica lá, mas tinha uma galeria que era seguro, muitas vezes a gente era muito humilhante, a gente lá, porque nós vivíamos dentro de uma cela em 6 pessoas, no qual eu olhava para mim mesmo e falei assim, não acredito que essa vida que eu estou levando, eu procurei isso. Porque na verdade, é até incrível dizer assim, mas eu me sentia como um cachorro, porque muitas vezes os funcionários abriam a portiola apenas tipo o tamanho de uma gaveta, de um quadrado, abria, passava as marmitas para nós lá e fechava a portiola. E logo no café da manhã, às 5 horas da manhã, a mesma coisa. E por que eu me sentia como um cachorro? Porque muitas vezes quando um dono de uma casa tem seu cachorro, é levar a comida até a casinha dele. É isso que eu me sentia.